Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar sedimentar esse conhecimento da cultura. Ahn, a gente está buscando colecionar ah, ahn, transduções, né, significativas daquilo que gerencia informar e respeitar continuamente a partir dos adeptos a essas informações e dos agentes que cuidam da desenvolvimento e mantimento dessas informações nos nossos ares, nos nossos é, nos nossos destaques de focar e nos transportar para essa personalidade que nos guia frente a esse estabelecimento que é cultura, né? Cultura. Ah, isso, essa questão de escultura de um comportamento social tem se descomportando em nós e defragmentando a gente sobre a nossa acusação de gostar ou não gostar daquilo que se diz cultura. Cultura nada mais é do que um desenvolvimento sobre as tendências, né? E essas tendências, elas são, de certa forma, um elogio ao sucesso que desempreendeu as pessoas em um passado e foi passando adiante. Então, esse sucesso desencadeado, essa corrente perpetuando, é cultura, né? Só que a gente tem vários graus de culturas sobre os meios sociais e com o advento da tecnologia esses graus estão aumentando ainda mais por desassociação e redefinição daquilo que era tido como cultura de prestação de imposições, né, dessas frequências, desses agentes em prática desses ritmos, né? Desses ritos, dessas presenças. A gente só pratica algo porque a gente tem a certeza de que aquele algo desacerta um bem que supera e representa um presente grande para aqueles que são acionados e guiados por essa informação, por essa construção civil. Então, se a gente falar que é, esse foco que a gente tem sobre a realidade é guiado pela cultura e pelas desinformações associadas e extraídas por essas oferendas, digamos assim, essas reflexões de dados refinados dos agentes que seguiam e se aprendem a esse eixo de cuidados culturais. É, a gente tem vários personagens guiados por essa cultura, só que nós não conseguimos ver porque nós não nos associamos à cultura para desver com outros olhos essas pessoas e achá-las, né? E cumprimentá-las elas por transdução, por é, por indução temática de reconhecimento e aceitamento, né? E reverenciamento desses lados conquistados. Então, digamos que não é só amor que faz a cultura.
é uma associação de amores, uma associação de valores que desempresta da atenção uma tendência que consegue adequar, né? Consegue impressionar as pessoas sobre esse plano para elas estarem de bem, se divertindo. A cultura primeira que a gente tentou conquistar aqui nesse plano de perspectiva, de busca por sabedoria sobre esse lado da cultura, foi a cultura indígena, né? São os dois vídeos anteriores. E aí a gente viu que nós consultamos muito os reflexos de perspectiva sobre uma arte, sobre um alguém, por esses links, essas substâncias que generalizam por cultura e avisam a gente sobre a aparência, de modo que a gente consegue transcrever a sinalização dessa aparência com uma parede de apresentação de dados, né? Ou seja, uma definição de valor cultural, de valor tribal, de valor daquilo que nós conseguimos enxergar por versão de sabedoria das partes, né? Então isso geralmente são cargas. Então, digamos que nós estamos navegando e a gente tem uma carga que consegue progressão ou a continuidade dessa conexão de cargas. Mas, de modo desassociativo, nessa navegação, existem várias descargas acontecendo, né? Então, nós estamos conectados a uma carga, e o quanto forte a gente tem de conexão para essa carga, para esse objetivo, a gente tem foco e resolução de conduta para manter essa força, essa conexão. Só que existem várias descargas ao redor. Quando a gente consegue saber mais sobre essas descargas, a gente consegue criar paralelos de rendimentos, e quando a gente se perde na nossa carga e se começa a se descarregar por várias cargas, o quanto mais a gente sabe sobre essas descargas, mais a gente consegue desviar elas por saber delas e voltar para as nossas cargas de orientação. Isso funciona biologicamente no sentido das navegações de pulsos nervosos no nosso ambiente. E a cultura, ela ajuda nesse processo de navegações dos seres. Porque quando você tem palavras que desprendem as pessoas muito fácil, né, dessas algemas de sensações descarregadas, a gente consegue muito bem desatender a atenção e tracionar a atenção depulsionadamente apenas com uma palavra genérica, né? Aquele ali é o gótico, aquele ali é o punk, aquele ali é o reggae, aquele ali é o mendigo, aquele ali são os taxistas, aquele ali são os lojistas, e assim sucessivamente, né? E aí você consegue assinalar dentro desse trajeto as sinalizações transitivas e manter o seu trânsito na conexão objetiva dessa navegação, né? Então, querendo ou não, a tendência de formar cultura, ela vai muito além do que a gente presta conta
de atender sobre a imersão de pulso transduzido dessa palavra em associações textuais, né, em associações informativas. Bom, dado essas referências, cabe a nós agora fazer um condensado de uma outra carga que positiva e aciona os brasileiros por renderizar o Brasil sobre a associação das suas cargas e desinformar o Brasil em um modo que fez já e faz já há muito tempo um reflexo associativo. E aí a gente tem as culturas que nasceram dessa associação. A gente está falando da cultura portuguesa que veio parar aqui no Brasil. Então a gente falou dos índios e agora a gente vai abrir um relaxamento pretensioso para olhar para esses navegantes que vieram e se aprenderam aqui no Brasil, de modo que eles desencarregaram e desinformaram o Brasil em tendências, e essas tendências assumem até hoje de modo compositivo a nossa sociedade, a nossa atualidade. E atualizamos também em função dessa cultura. Bora lá então. Cultura portuguesa, né? Vamos ver se a gente acha aqui, ó. Cultura portuguesa no Brasil. Portuguesa. Portuguesa de Portugal. Portugal foi o país europeu que exerceu mais influência na formação cultural brasileira. Então vamos anotar aqui, ó. Portugal é o país europeu que exerceu maior influência. Os portugueses realizaram uma transplantação cultural para a colônia, destacando-se a língua portuguesa falada em todo o país e a religião marcada por festas e procissões. Então você tem a língua e religião. Festas e procissões. As instituições administrativas, o tipo de construções dos povoados, vilas e cidades e a agricultura fazem parte da herança portuguesa. Então, instituições
construção dos povoados. Vilas, cidades. É uma herança portuguesa. No folclore brasileiro é evidente o grande número de festas e danças portuguesas que foram incorporadas ao país, entre elas a cavalhada, o fandango, as festas juninas, uma das principais festas da cultura do Nordeste, e a farra do boi. As lendas do folclore, a cuca e o bicho-papão, as cantigas de roda, peixe vivo, o cravo e a rosa, roda-peão e etc., permanecem vivas na cultura brasileira. Bom, e aí, tá, vamos tentar crescer esse lado aqui, ó. A cultura portuguesa deixou uma marca profunda na cultura brasileira, influenciando a língua e a religião, a culinária, a arquitetura, a música, o folclore e festas populares. Então faltou aqui, ó, culinária, arquitetura e música. E música. Folclore e festas populares. A língua portuguesa é a herança mais óbvia da influência portuguesa. O catolicismo foi a primeira religião do Brasil durante os 322 anos de colonização. Foi a principal religião do Brasil. Muitos pratos típicos brasileiros são adaptados de pratos portugueses, como o bacalhau e o cozido. A influência portuguesa é visível em construções como a igreja e as casas coloniais. Os portugueses trouxeram instrumentos musicais como o piano, o violino, a flauta e o contrabaixo, a clarineta, o violoncelo, a sanfona e o violão e o cavaquinho. O folclore brasileiro foi influenciado por seres fantásticos como a cuca, o bicho-papão e o lobisomem. E as festas juninas e o carnaval foram introduzidos pelos portugueses. Interessante. E aqui eu trouxe da Wikipédia um apanhado para a gente passar aqui e ver aqui, ó, essas vitrines de conhecimento. Então, vamos lá. Vitrine de conhecimento da cultura portuguesa. A cultura de Portugal tem as suas raízes nas culturas celta, fenícia e ibérica dos povos pré-romanos, germânica, romana, muçulmana, árabe e judaica. A diferenciação cultural dos portugueses manifesta-se através dos tipos de habitação, das manifestações religiosas, gastronomia, folclore, calçada, tipicamente portuguesa, da azulejaria, danças, música, teatro e cinema. Então a gente tem vários elementos que substancificam e adjetivam os verbos dos cidadãos, né, as ações tomadas por viverem sobre vibrações desses elementos que desrepartem das associações sociais, que foi e é ainda, né, elemento de Portugal, né, que tem e se faz presente tendenciando Portugal.
Que a gente tem os... Deixa eu ver aqui, ó. Personagens importantes aqui lá de Portugal. Ahn, A literatura portuguesa divide-se em poesia, prosa, filosofia e texto dramático. Em todas essas áreas houve artistas que se destacaram pelo gênio e pela cultura portuguesa rica em temáticas. Então eles também se destacam na literatura e influenciam o Brasil. Muitos poetas. Vamos ver aqui, ó. Filosofia e ensaio. Portugal. Gil Vicente. Gil Vicente é considerado o primeiro grande dramaturgo português, além de poeta de renome. Enquanto homem de teatro, parece ter também desempenhado as tarefas de músico, ator e encenador. É considerado o pai do teatro português. E aí a gente já tem mais. Luís de Camões foi um poeta nacional de Portugal, considerado uma das maiores figuras da literatura lusofona e um dos grandes poetas da tradição ocidental. Almeida Garrett, escritor e dramaturgo romântico, orador par do reino, ministro sacra. Camilo Castelo Botelho, escritor, romancista, cronista, crítico, dramaturgo. José de Essa de Queiroz, diplomata português, considerado um dos mais importantes escritores de todos os tempos. Fernando Antônio Nogueira Pessoa foi um poeta, dramaturgo, ensaísta, tradutor. José Saramago, um Nobel de Literatura também ganhado em 1955. Tá, então a gente tem os escritores, né? Escritores barra literaturas. Então, esses caras aqui fazem resoluções. Resoluções, o que são resoluções? São soluções adaptadas ao tempo. E que tipo de soluções são essas? São soluções sociais. Muitos dos poemas, muitas das obras artísticas dessa literatura são para fazer com que a rima do nascimento de uma criança se perpetue por resoluções em escala de progressão. E aí nessa escala de progressão ela consiga fazer as voltas para várias dimensões do seu ser. As navegações aqui, ó, entre esses voxels das suas relações com a vida e com o espaço e o tempo. Então eles ajudam a marcar a época sobre soluções de resoluções empregadas pelo âmbito da literatura. Então são pessoas muito importantes que fazem, eles dedam, eles fazem eles contam para nós tudo aquilo que se passa em uma época a partir de romances onde personagens podem encontrar todas as pessoas, né? Então, por exemplo, os personagens eles podem fazer conselhos e serem levados à consideração de exportar a gente nenhum expoente possível ou nenhuma operação matemática, né? E aí a gente consegue ver esse personagem
e ver o exemplo e nos ver através dele. E fazer resoluções através das perspectivas que a gente adquire com o personagem. A arquitetura, então, de Portugal. Desde o segundo milênio antes de Cristo existem construções importantes no território português e é possível encontrar muitas estruturas de vários povos. Pré-romanos, romanos, suevos. Bom, vamos ver aqui, ó. Influência na arquitetura. Produção arquitetural portuguesa está a parte que se possa no meio artístico internacional, de onde destacam os arquitetos contemporâneos. Aqui, ó. Já tem uma adaptação da arquitetura, só que aqui, ó. Arquitetura romântica, sede de Lisboa. A sede de Lisboa, Catedral de Santa Maria, localiza-se na cidade do mesmo nome em Portugal. É a sede do Patriarcado de Lisboa e da Paróquia da Sé. Monteiro, o Mosteiro de Alcobaça, também conhecido como Real Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça. Olha que estrutura doida, né? Torre de Belém, antigamente Torre de São Vicente. Fortificação localizada na freguesia de Belém, município do distrito de Lisboa, em Portugal. Que construções loucas, né? A igreja e Torre dos Clérigos. Rua Augusta. O padrão de descobrimentos. Padrão dos descobrimentos e pavilhão de Portugal. Alameda do Oceano. Que legal, cara. Pintura. Pintura portuguesa, à semelhança da arquitetura, tenta sempre seguir as tendências internacionais. No início do século XX apareceu uma nova vaga de artistas futuristas que podiam ter feito importantes revoluções na arte. Mas que devido às suas mortes precoces não o fizeram. Alguns desses pintores e outros diferentes épocas são Amado de Souza Cardoso, Ângelo de Souza e Armado Alves. Painéis de São Vicente de... Então aqui a gente tem um exemplo da cultura de pintura. A escultura. No panorama da escultura destacam-se os seguintes artistas ao longo da história: Frei Capriano de Cruz, Joaquim Machado de Castro. São esses caras aqui. Música, tanto a música tradicional portuguesa como a música erudita, clássica e contemporânea são altamente diversificadas e dinâmicas. A música mais tradicional retrata a cultura e história do país. As outras mais recentes surgem de influências exteriores, tais como África, Brasil e Estados Unidos. Teatro. Em Portugal, o desenvolvimento do teatro foi um pouco retardado. Contudo, Gil Vicente, visto como pai do teatro português, começou, de certa forma, a história do teatro nacional. O teatro cativou o público, sobretudo a classe alta. O teatro ele conseguia explicar muitas coisas que nós na comunicação ainda tínhamos dificuldade, né? A dança. O folclore português é muito variado, pois cada região
do país têm suas tradições. As danças folclóricas são danças populares para toda a gente, mas recentemente aparecem danças mais eruditas executadas por bailarinos profissionais. Estas novas danças surgem da crescente abertura a novas culturas de onde se pode destacar. Então, aqui ó, personagens de cinema, moda, design, banda desenhada, cultura popular. Então, hoje em dia nascem-se muitos questionadores. E aí gente que se questiona assim, como que a sociedade é uma pergunta óbvia pro pessoal dos dias de hoje. Como a sociedade sobrevivia sem tecnologia, sem computadores, sem internet? Como pai, como mãe? Ora, a, a princípio, né? A tecnologia, a internet, essas resoluções de comportamentos para os dias de hoje são coisas assim que ainda estão muito novinhas, né? Nós estamos no berço dessas realidades. Porém, todo esse desejo por isso já nasce bem lá do passado, né? Esse comportamento de exposição, de expressão, de um, de buscar respostas, né? Como a gente cria de certa forma empatia para poder imitar o nosso adversário e interpretar os seus desejos para com a gente, e a gente conseguir dessa interpretação caminhar desexpondo estratégias de vencer esse desejo que o adversário desataca segurar e ter sobre nós, tende já há muito tempo feito artistas e juntado um número de pessoas para poder fazer todas essas artes que a gente citou. E a união de pessoas, ela é uma rede, e essa rede que a gente passa muito tempo hoje em dia online, a rede social, já se bastava nessa rede de pessoas que se reuniam para criar e aperfeiçoar dessa criação técnicas em função das suas repercussões, das suas exponenciações, dos seus lados de vitória, né? Sobre esses adversários, esses amigos, esse grupo de pessoas que tinham a mesmo desejo, o desejo de serem associados, né? Se associarem, de passarem um tempo juntos e buscarem reflexos e dimensões de reflexos que não teriam se não estivessem com essas pessoas. E a gente está falando de artistas, dançarinos, músicos, escultores, arquitetos, e cada um ajudava o outro sobre os desejos que despartilhavam dessas associações, e eles conseguiam sobreviver muito bem disso. E menos se fez muito mais, porque hoje em dia a gente tem muito, mas é como se a gente não tivesse nada, porque você vai tem pessoas com 1.000 seguidores, isso aquilo, mas você vai ver sim, não tem um aprimoramento, uma certa veículo denso e seguro de ser e estar sobre
edifício social, o que havia no passado, né? Havia garantia do movimento, de uma música, e havia garantia do, de ser afetado, né? E de estar seguro sobre a concentração. Então, há males que vêm para bem e há males que, de certa forma, é, ficam cravados na esperança de que um dia encontre bens, né? Se encontre fazendo bem, né? Porque por ser algo que é muito neném ainda, algo que é muito novo, a internet ela tende a destruir muito e desapegar muitas pessoas para que elas voltem a se encontrarem, porque a internet ela vai mostrar que ela vai se mostrar que é realmente a verdadeira vilã do desenvolvimento social, né? Então ela tem servido e ela tem crescido para poder afirmar cada vez mais forte isso para as pessoas, né? Bom, então é isso, né? Línguas, símbolos nacionais. Portugal, ele deixou uma verdadeira. Então a gente viu aqui que Portugal tem bastante influência em nós, né? No sentido cultural. E por mais que vocês, né, possam ter meios de desacreditar nisso, mas tudo que a gente exerce modifica a gente, né? A gente só não vê muito dessa modificação porque é um número muito grande de pessoas sendo modificadas por essa modulação. A língua, tudo isso que nós temos em contenção de valores aqui no Brasil, cultural, eles modulam a gente sobre acesso. E aí essa ação e essa reação com esses acessos de módulo fazem com que nós nos parecemos muito uns com os outros, só que a gente é, é um produto dessa máquina de fundição, né? Por utilização de ação e reações previstas desses pulsos. Então, o seu coração, o seu organismo, a sua fisiologia está prevista por associação de ações e reações possíveis desses dados de reconhecimento por esse particípio cultural. Essa empresa aí. Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. Esse foi o rendimento para o vídeo de hoje. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!